Boa noite, boa noite. Como sempre fazemos, todos os domingos, aqui estamos, uma vez mais, para o Evangelho no Lar. Naquele momento em que fazemos de Jesus o nosso convidado especial. O ambiente está um pouco diferente. Estamos no hotel, como podem perceber, mas isso não impede de nos conectarmos ao Mestre Divino. Então, sejam todos bem-vindos. Nesse momento, vamos elevando o nosso pensamento a esse Mestre de amor, agradecendo por mais uma semana, por todas as bênçãos que recebemos e que muitas vezes nem percebemos. E como eternos pedintes que somos, uma vez mais queremos pedir: Mestre Jesus, nos ampara, nos abençoa, derrama teus bálsamos de amor e paz sobre todos nós, teus irmãos menores, aliviando as dores visíveis e invisíveis, especialmente aquelas que escondemos com um sorriso. Abençoa-nos e fortalece. E te convidamos, bem como aos nossos anjos de guarda, aos nossos mentores, convidamos a todos que fiquem conosco, abençoando todos nós, encarnados e desencarnados, que participam desse Evangelho. Que assim seja. Hoje nós vamos falar, para quem gosta de nos acompanhar, lá do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, iniciando no item 9, ação da prece, transmissão do pensamento. E diz assim: a prece é uma invocação. Através dela, entra-se em contato por pensamento com o ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou pelo outro, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. As que são dirigidas aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando se ora a outros seres que não a Deus, aqueles funcionam apenas como intermediários e intercessores, pois nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Então não tem problema algum quando alguém, eu sou devoto de tal santo, devoto de... Não tem problema, porque todas as preces chegarão a Deus, isso que importa. Orando de coração puro, né? Com intenção boa, sem nada de maldade, não querendo prejudicar os nossos irmãos, chegam a Deus. E nos diz assim o roteiro sistematizado. O que é a prece? A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. A prece não tem que obedecer a fórmulas específicas, a fim de não ser recitada maquinalmente. Melhor é que seja criada segundo as circunstâncias, de modo a refletir claramente
o pensamento de quem ora no momento da oração. Então, cada um de nós sabe onde está a sua necessidade, onde está carente de auxílio do plano espiritual superior, do nosso Criador, e é assim que nós devemos fazer oração, com tranquilidade, como se estivéssemos conversando com o nosso Pai mesmo. Como podem ser as preces? Para pedir, para agradecer e para glorificar ou louvar. Então, pedir é a que fazemos para rogar um auxílio em favor de alguém ou de nós próprios. Exemplo, podemos pedir a melhora de nossa saúde ou da saúde de outra. Agradecer é a que fazemos para agradecer uma ajuda recebida, um objetivo atingido, por ter nos livrado de um perigo, por ter recebido uma graça, etc. Agradecer. Glorificar, louvar, essa prece, né? É aquela através da qual demonstramos o nosso reconhecimento a Deus pela sua grandeza e a de sua obra. Demonstramos a nossa humildade perante o Criador. Devemos nos esforçar para que nossas preces sejam mais para agradecer e louvar do que para pedir. É bem melhor termos pouco a pedir e muito a agradecer, pois é demonstração de resignação diante das provas da vida. E quem atende às nossas preces? Os espíritos encarregados de executar a vontade de Deus e as leis divinas. As preces feitas a Deus, escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Ou seja, todas as nossas preces chegam a Deus. Então, podemos ficar tranquilos, né? Desde que não estejamos desejando o mal de ninguém. Nos diz o item 10. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, vindo o ser rogado ao nosso apelo ou indo nosso pensamento até ele. Para se ter ideia do que se passa em tal circunstância, é preciso imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço. Assim como aqui estamos mergulhados na atmosfera. Esse fluido recebe um impulso da vontade, é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal estendem-se infinitamente. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, uma corrente fluídica estabelece-se de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. É bem importante essa explicação aqui, por quê? Por exemplo, quando nós dirigimos o nosso pensamento com tristeza a um ser amado nosso, que se encontra no plano espiritual, automaticamente, mais rápido que a velocidade da luz, mais rápido quando ligamos uma tomada ou desligamos, mais rápido que isso, o nosso ser amado recebe esse nosso pensamento. E é bem interessante e é bem importante isso.
Então, que possamos lembrar dos bons momentos. É claro que a gente não consegue se manter equilibrado 24 horas por dia, porque ainda somos pequenos na evolução espiritual. Mas é importante que a gente saiba disso, porque daí nós já nos policiamos um pouquinho mais, não é mesmo? Então, que a gente possa dirigir bons pensamentos, que esse nosso ser amado esteja bem, né? E aí diz assim: a energia da corrente está em razão da energia do pensamento e da vontade. Assim, a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar que se encontrem. Assim, os espíritos comunicam-se entre si, transmitem-nos suas inspirações e assim se estabelecem relações à distância entre encarnados. Também, sabe, às vezes a gente pensa numa pessoa e a pessoa liga para a gente, ou o contrário, né? A pessoa pensou em nós, nós ligamos para a pessoa, estava pensando em ti. Essas coisas acontecem, né? E é fato. Essa explicação é sobretudo para os que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por objetivo materializar a prece, mas tornar-lhe o efeito inteligível, mostrando que ela pode ter uma ação direta e efetiva. Não se torna, segundo essa explicação, menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas, e o único que pode tornar eficaz a ação de qualquer prece. Então, todas as nossas preces chegam a Deus. E aí, conforme a nossa necessidade e merecimento. Precisamos também merecer. Diz assim o roteiro. Com base no trecho lido, né, vamos explicar o que consideramos todos mergulhados no fluido universal. Então, de modo que todos, encarnados e desencarnados, possamos nos comunicar uns com os outros. É assim que a nossa prece é transmitida a quem nós dirigimos, através desse fluido que efetua o papel como de um telefone. Então, a gente não enxerga nada, mas tem essa energia, esse fluido. Então, efetua o papel como de um telefone, que transmite a nossa voz de um a outro ponto qualquer. E não é só nossa voz, nosso pensamento. Basta pensarmos esse pensamento também. Aqui, ó. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento como o ar transmite o som. A nossa vontade e firmeza de pensamento tem algo a ver com isso? Sim, e muito. Pois é segundo a intensidade do nosso pensamento e nossa vontade que a nossa prece atingirá ou não o ser a quem a dirigimos. Então, por isso que a gente nunca deve fazer uma prece tipo papagaio, só repetindo, muitas vezes pensando em outra coisa, só repetindo, maquinalmente, mecanicamente. Não. Vamos falar aquilo que sai do nosso coração. Pode ser mais simples, mas é de coração, e é isso que importa para Deus. É isso que importa para os bons espíritos. A energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e a da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontram. Assim como eles nos ouvem, sabem o nosso pensamento em qualquer lugar que eles estiverem, qualquer lugar que nós estejamos, também nós podemos fazer a prece, porque nós nem precisamos abrir a boca, basta que a gente peça, eleve o pensamento. Então é importante. Essa comunicação se faz.
Ninguém precisa achar, mas a minha prece não é ouvida sim. A diferença está é que as coisas não são no nosso tempo. E isso a gente, na nossa pequenez, a gente tem dificuldade em compreender. É no tempo de Deus, porque Ele sabe o que é melhor. Como Pai bondoso, justo, né? Misericordioso, Ele sabe o tempo certo para nós, o que é melhor para nós. Então, muitas vezes, Ele não vai nos conceder alguma coisa que nós julgamos que num momento aquilo é bom, é propício para nós. Ele, como sabe que lá na frente aquilo vai nos trazer aborrecimento, infelicidade, prejuízo, ele não vai nos conceder no momento. E a gente tem dificuldade ainda para compreender os desígnios desse Pai amoroso. Nos diz o Evangelho: através da prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos que vêm apoiá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto, se dele se afastou. E também assim pode desviar de si os males que atrairia por sua própria falta. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimento. Tem o direito de queixar-se se não obtém a cura? Não, pois poderia ter encontrado na prece a força de resistir às tentações. E nos diz assim o roteiro: de que forma os espíritos nos ajudam a vencer as dificuldades? Através da prece sincera, nos ligamos aos espíritos superiores, que, sondando a nossa vontade e boa intenção, nos vêm em socorro, dando-nos a força moral necessária para superar os problemas ou retomar o caminho reto, se dele, porventura, nos desviamos. Através da prece, podemos nos prevenir para não cair no caminho do mal. A prece, no caso, tem a função de nos propiciar forças para resistir ao mal. Então, a prece é poderosa. Dividindo em duas partes os males da vida, uma dos males que o homem não pode evitar, outra das tribulações das quais ele mesmo é a primeira causa. E aqui tem esse exemplo já de cima aqui. Ele vê a saúde arruinada pelos excessos que cometeu e vai até o final da vida, nunca lembrando de orar, de pedir de coração, né? Com pureza da alma, né? Com verdadeira intenção. Pedir a proteção, pedindo a força para resistir às tentações, né? Então, esse aqui, como diz aqui, dividindo em duas partes os males da vida, um dos males que o homem não pode evitar, as que ele não pode evitar, males que nós não podemos evitar, são aqueles de dívidas passadas, de encarnações passadas, que a gente vem para resgatar. Então, a gente sabe que ninguém passa por aqui sem um sofrimento ou outro. Todos vamos ter. Por quê? Porque estamos resgatando. A prova, a Terra é um planeta de provas e expiações. Então, alguma coisa nós vamos ter que passar, mas quando nós nos utilizamos da prece, os benfeitores vêm em nosso auxílio. E aqui diz assim, né, das quais as outras que lhe é a primeira causa, devido à sua incúria, né, e seus excessos, né, devido à nossa imprudência, né, ver-se-á que essa última parte ultrapassa em grande número a primeira, ou seja, aqueles males que nós poderíamos ou podemos evitar, ultrapassa muito aqueles das dívidas que nós estamos resgatando. Portanto, fica bem evidente
que o homem é autor da maior parte das suas aflições e que se pouparia delas se agisse sempre com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias são resultado de nossas infrações às leis de Deus e que, se observássemos pontualmente essas leis, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação de nossas necessidades, não teríamos as doenças que são a consequência dos excessos e as vicissitudes que acarretam essas doenças. Se puséssemos limites à nossa ambição, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não temeríamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho humilhado. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos querelas e dissensões. Se não fizéssemos mal a ninguém, não temeríamos vingança, etc. Admitamos que o homem não possa nada em relação aos outros males e que toda prece seja inútil para evitá-los. Já não seria bastante libertar-se de todos os males que procedem do próprio comportamento? Mas é claro que sim, não é? Ora, nesse ponto, concebe-se facilmente a ação da prece, pois ela tem como efeito atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, de pedir-lhes a força para resistir aos maus pensamentos, cuja execução não pode ser funesta. Nesse caso, não é o mal que eles afastam, é a nós mesmos que afastam do pensamento, que pode causar o mal. Em nada impedem os decretos de Deus e não suspendem o curso das leis da natureza, mas é a nós que impedem de infringirmos essas leis, orientando nosso livre-arbítrio. Então, eles não mexem nas leis divinas nunca, mas eles vão nos intuindo para que a gente não faça aquilo que nos acarretaria em problemas futuros. Eles vão nos intuindo, mas nós precisamos estar receptivos também. Mas o fazem sem nosso conhecimento, de uma forma oculta, para não sujeitar nossa vontade. Ou seja, se eles dissessem, nós fizéssemos tudo, eles estariam com o privilégio, né, de fazer sempre o certo, sempre o correto. Então, por isso que a gente precisa estar receptivo. A gente precisa pensar no bem, para estar em conexão com eles e aí receber as intuições. Porque se às vezes a gente está meio perdido, perturbado, a gente não consegue receber isso. Mesmo que eles nos intuam, a gente não consegue. O homem encontra-se, pois, na posição daquele que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas sempre é livre para segui-los ou não. Então, às vezes, recebemos um conselho de alguém, querido nosso, mais experiente, mas nós temos o nosso livre-arbítrio. A gente aceita ou não, segue ou não. Assim, os nossos anjos de guarda, né, os nossos mentores também, nos intuem, a gente segue ou não. Deus quer que seja assim para que o homem tenha responsabilidade por seus atos e para permitir-lhe o mérito da escolha entre o bem e o mal. É assim que o homem sempre pode estar certo de obter, se pedir com fervor, e, sobretudo nesse aspecto, podem aplicar-se estas palavras: pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essa proporção, não teria um resultado imenso? Estava reservada ao Espiritismo a tarefa de provar-nos a ação da prece pela revelação das relações
que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual, mas seus efeitos não se limitam a isso. A prece é recomendada para todos os espíritos. Renunciar à prece é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar sua assistência para si mesmo e para os outros, o bem que se lhes pode fazer. E nos diz o roteiro sistematizado. Quando, através da prece, conseguimos nos livrar de algum mal, é porque este foi afastado de nós pelos bons espíritos? Não, os espíritos não afastam de nós o mal. O que eles fazem é desviar-nos do mau pensamento que nos pode causar dano, desde que verifique em nós o firme propósito de lutar contra esse mal. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza. Eles apenas evitam que as infrinjamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Então, eles deixam para nós a decisão, né? Eles nos intuem, mas... E de que forma os espíritos nos ajudam a vencer as dificuldades? Através da prece sincera, nos ligamos aos espíritos superiores que, sondando a nossa vontade e boa intenção, nos vêm em socorro, dando-nos a força moral necessária para superar os problemas ou retomar o caminho reto, se dele, porventura, nos desviamos. Então, isso aqui é importante que a gente lembre sempre. Por isso repetimos. É importante isso, né? Através da prece, podemos nos prevenir para não cair no caminho do mal. A prece, no caso, tem a função de nos propiciar forças para resistir ao mal. Se nós tivermos em mente, a gente já começamos nós mesmos a nos ajudar. Se os espíritos nos dirigem o livre-arbítrio, não estarão desrespeitando nossa liberdade de agir? Não, pois a ação dos espíritos se limita a nos intuir, aquilo que falamos antes. Eles nos intuem, mas nós temos o livre-arbítrio. Nós vamos aceitar ou não. Porém, essa ação de modo algum nos tira a liberdade de segui-los ou não. Em nossos atos prevalece sempre a nossa vontade. Por isso, quer Deus que seja assim para que aquele, o homem, tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. Muito bom, não é? Então, agora nós já sabemos dessa ligação. Estamos encerrando mais um Evangelho no Lar, lembrando que sempre temos no Messenger o atendimento fraterno, temos as irradiações diárias, quem já está inscrito no canal recebe diariamente, que possamos sempre nos unir em oração, só por nós, não só por nós, mas pelos outros, encarnados e desencarnados que sofrem neste momento, especialmente aqui no Sul, com inundações, familiares desaparecidos, famílias inteiras que foram a óbito, né? Então vamos elevar uma vez mais nosso pensamento, agradecendo a esse mestre, agradecendo aos nossos anjos de guarda, aos nossos mentores, esses trabalhadores incansáveis da seara do mestre, que sempre estão a postos, nos estendendo a mão, nos intuindo, nos direcionando no caminho do bem. Muito obrigada. E pedimos o amparo e as bênçãos para todos os irmãos que sofrem neste momento, para aqueles que estão à procura de um emprego, aqueles que necessitam de alimentos, que possam encontrar uma mão amiga estendida em sua direção. Abençoa todos, iluminando a mente e o coração, iluminando o caminho de cada um. Mais uma semana
de trabalho, de estudos. Abençoa todos nós e coloca nas nossas águas o medicamento invisível, Mestre Jesus. Confiantes no teu amor incondicional por cada um de nós, seus irmãos menores, nós te agradecemos e dizemos que assim seja, Mestre Jesus, que assim seja. Um beijo no coração. Até o próximo domingo, se Jesus permitir.